Olá a todos do Independente, estamos aqui com o Fábio Panuzio, experientíssimo repórter, 40 anos de jornalismo, acaba de sair da Bandeirantes, vai contar um pouco o que ele vai fazer, mas principalmente vamos falar sobre questões midiáticas, posicionamentos da mídia na situação política atual. Estou aqui também com o André Henrique, parceiraço do Independente, eu sou o Rafael Brusa, fundador do Independente. Panuzio, muito obrigado por essa entrevista, acho que vai ser bem esclarecedora. Vamos lá. Eu agradeço assim, a generosidade de você ter dito a minha idade, inclusive, 40 anos de jornalismo. A gente tem que falar a verdade como jornalistas, né? Você já sabe. E já que você não foge de polêmicas, eu queria já começar tratando um assunto assim que interessa muita gente, que desperta muita divergência entre as pessoas, que é o posicionamento da Rede Globo, por exemplo. Aí o Bolsonaro acusa a Rede Globo de ser comunista, o lado do PT afirma que a Rede Globo teve todo esse papel no impeachment e tudo mais. Ao mesmo tempo você vê muitas críticas ao Olavo de Carvalho, talvez nem tantas ao lado ali do Paulo Guedes do Moro. Como você vê o posicionamento da Rede Globo hoje no cenário político? Olha, eu acho que a Rede Globo merece as críticas que ela recebe, mas não em função do momento presente. Acho que a Globo tem erros históricos, ela mesmo já reconheceu isso em editorial. E acho que o fato de que, a evidência de que o Temer, o Lula, a Dilma e o Bolsonaro não gostam da Globo, uma evidência de que a Globo não torce para nenhum deles. Como é óbvio que não há nenhum terceiro personagem ou quarto por trás da cena política, então me parece que a ação do jornalismo é esse, porque jornalismo é isso mesmo, jornalismo que promove, que bajula, não é jornalismo, é publicidade. Né? Então assim, eu gosto muito de ver a autoridade esperneando perante o exercício de jornalismo, viu, Rafa? Claro. Acho que a Globo então está fazendo um bom papel, sabe? Ela tem feito uma cobertura muito decente, ao contrário de outras emissoras, por exemplo a Record, especialmente o SBT, que tem forçado a mão a favor do governo Bolsonaro, né? Essas emissoras são notadamente peças de propaganda do esquema do Bolsonaro. Então, o fato da Globo estar excluída disso já a qualifica para mim. Panuzio, você acha que o governo Bolsonaro é uma ameaça para a liberdade de imprensa? Concreta. É uma grande ameaça para a liberdade de imprensa. Eles usam, o próprio presidente um dia chamou a imprensa de fétida, o filho louco dele lá, o Carluxo, vive dizendo que nós somos lixo. Eles não têm nenhuma compreensão de que o papel da imprensa é o de criticar a autoridade. Eles não têm suporte psicológico para crítica, eles não aguentam a crítica. E é a história do Narciso, né? Que ao ver a sua imagem refletida no lago, uma imagem feia, acaba se afogando nas águas daquele mesmo lado. Então, quer dizer, é um equívoco achar que esse é um problema da imprensa, ou que a imprensa tem, enfim, que é um partido, coisa parecida. Não é. Agora, eu vejo o Bolsonaro, eu inclusive o chamo de ditador, porque eu acho que está caracterizada a ação de uma ditadura. Ele é anti-institucional, ele não gosta dos partidos, ele odeia o Congresso. O filho dele, o 02, já disse que quer fechar o Supremo, que bastaria um cabo e um soldado. Quer dizer, eu vejo esse governo como uma ameaça concreta à democracia. Acho, inclusive, que ele já transitou para essa condição. Por isso é que eu, pessoalmente, o chamo de ditador. E naquela entrevista com o 247 você fez uma espécie de autocrítica, né? Falou que se arrependeu de ter apoiado aí o impeachment na Lava Jato. Pouco depois a Folha, o ombudsman da Folha também fez o ombudsman fez o artigo comentando que a Folha estava meio que fazendo uma autocrítica interna. Como você vê isso? Você acha que outros veículos deviam fazer uma autocrítica por apoiar a Lava Jato? Eles apoiaram a Lava Jato? Qual que é a sua visão sobre essa questão? Eu não tenho dúvida de que houve roubalheira do PT, né? Assim como houve roubalheira do PMDB. Agora, a Lava Jato me parece ser uma engrenagem montada muito além do devido processo legal. Quando você vê que o juiz atuava instruindo o Ministério Público, você vê que há uma distorção firme aí, porque o juiz tem que manter uma distância do processo, né? O processo é o momento em que o réu fala, não é a hora em que o promotor fala. A acusação vai falar depois e fala antes. Tem uma fase de inquérito, que é a fase de coleta de provas, de consolidação das provas, essa coisa toda. Depois é a hora de ouvir o réu. E me parece claro que o Moro tinha um projeto político, Deltan Dallagnol. Tem pessoas até que acham que existe um PB, um partido da burocracia estatal, que tomou conta do processo político. Na época em que o impeachment estava acontecendo, eu enxergava a Lava Jato como se fosse um grande processo de restauração da moralidade, né?
Não estava claro o projeto político. Eu não sabia que Deltan Dallagnol e Moro, muito bem, se eu soubesse que Moro ia ser ministro daqui a pouco, provavelmente teria começado a chutar a canela dele desde aquele momento. Mas a gente não sabia. Todo mundo pensava que era um processo íntegro, que estava assegurado o direito de defesa aos acusados, né? E que ao cabo desse processo íntegro, Lula foi condenado. Hoje a gente vê, depois que começaram a vazar as mensagens pelo Intercept, que não foi nada disso. Não foi um julgamento justo. A intenção não era fazer justiça, era justiçamento. E, principalmente, tirar o Lula da jogada, para que algum outro pudesse vencer essa eleição. No caso, o Bolsonaro. No momento em que o Bolsonaro é eleito, o Moro aparece como ministro da Justiça. Que história é essa? Como é que um juiz pode se valer da consequência de gestos que ele determina no curso de um processo? Entendeu? Então aí eu estou fora. Aí não dá para apoiar uma ação como essa, porque uma ação como essa, como eu disse, não é uma ação de justiça, é uma ação de justiçamento. Eu não estou dizendo que o Lula tem que ser inocentado, nada disso. Eu digo que o Lula merece um julgamento justo. Se a prova for sólida e se ficar comprovado cabalmente por um juiz honesto, não é o caso do Moro, que o Lula foi culpado, aí mete o Lula na cadeia 100 anos, entendeu? Até lá não. Sim. Porque meter alguém na cadeia sem dar a ele o devido direito de defesa é uma covardia. E o Estado, opressor gigantesco, não pode mover as suas engrenagens para fazer isso. Muito menos para beneficiar promotores, procuradores e um juiz. E jornalisticamente, o que você acha do trabalho do Intercept, do Glenn? Acho um bom trabalho. Acho que nem tudo é um bom trabalho. Houve alguns vazamentos aí mais lá no começo que não foram muito felizes, porque faltava mais substância àqueles diálogos que vinham sendo publicados. Parece óbvio que o material é muito extenso, que é impossível fazer uma análise daquilo tudo. A análise jornalística daquilo é muito complicada, porque você precisa reconstituir diálogos, você precisa contextualizar esses diálogos, e vejo que eles têm um cuidado muito grande com isso hoje, né? Agora, de fato foi um trabalho importante. Por quê? Porque serviu para desmascarar um esquema de um sistema de trabalho em que a justiça se confunde com uma instância de justiçamento, e me parece que o Glenn vai ajudar a mudar essa história do Brasil, entendeu? Portanto, eu acho que a gente deve a ele digamos assim, o reconhecimento da importância do trabalho. E citando aí de novo a situação da imprensa, você saiu da Bandeirantes recentemente, temos casos de Bob Fernandes e outros casos de grandes jornalistas que saíram aí da velha mídia, da mídia tradicional, mídia corporativa, independentemente do nome que a gente escolha. Você acha que é um processo natural esse, as pessoas saírem da velha mídia e ir para mídias alternativas? A mídia antiga vai seguir como está, vai morrer daqui décadas ou daqui anos? Como você vê esse cenário midiático atual? Olha, eu vejo o seguinte, as empresas de comunicação, elas estão passando por um período de grande dificuldade. Por quê? Porque há uma mudança de paradigma no campo da comunicação social. O jornalismo não é mais o jornalismo que a gente conheceu, baseado em um sistema de concessões públicas, né? Você tinha que ter uma estrutura muito grande de antena, transmissor, o custo político dessas concessões. Hoje você tem um meio que é a internet. Esse é um meio aparentemente mais democrático. Por quê? Porque te permite fazer ecoar nas redes e dar conhecimento à sociedade de tudo que se passa, está registrado em áudio, vídeo e texto. 15 anos atrás, se você pegasse uma câmera VHS e filmasse ali um político recebendo uma mala de dinheiro, se fosse a Rede Globo, entregasse essa fita e dissesse não nos interessa, fosse a Band, a mesma coisa, a SBT, simplesmente esse fato não teria acontecido, não ia gerar nenhuma consequência. Sim. Hoje com a internet já não há mais. Assim, esse canal vai acabar sendo assim, o ponto de convergência de toda a produção de conteúdo. Portanto, o meio explodiu. Comunicação de massa hoje é algo que você faz realmente pela internet, faz bem feito, e você tem a condição tecnológica já para isso. Agora, quanto mais vulneráveis elas ficam, por causa dessa crise estrutural, mais elas estão no colo de gente como o governo federal. Então você pode ver que hoje, aí, das 5 grandes emissoras, tem 3 trabalhando desbragadamente para o Bolsonaro. Rede TV, o SBT e a Record. Assim, notadamente profissional é o trabalho da Rede Globo, né? E a Band tentando sobreviver também com uma certa independência. E eu preciso aproveitar para dizer que a minha demissão não foi motivada por pressão do governo,
Ela foi motivada por uma doença. Eu tive um entupimento das minhas coronárias aqui, tive que botar um stent, fiz uma revisão da vida, eu preciso ter uma vida mais tranquila. Agora, tem gente do governo que acha que me demitiu, o que não é verdade. Por exemplo, esse Fábio Weingarten, que é o cara da SECOM, que é um sujeito absolutamente imoral e antiético. Por quê? Porque fica enviando para os patrões manifestações suas no Twitter, entendeu? Então você manifesta uma posição qualquer no Twitter, manifestação de caráter pessoal, que não representa a linha editorial da sua empresa, porque o jornalista também é um cidadão. O que esses caras fazem? Eles mandam para o patrão, mandam para o chefe, mandam para o diretor, entendeu? O que acaba criando um elemento de pressão lá, porque você sabe que o governo federal é fortíssimo, né? Muito mais um governo que notadamente odeia a imprensa e quer acabar com a imprensa. Então a pressão é grande, mas no meu caso, felizmente, eu saí antes que eles conseguissem produzir os resultados. Você acabou de desenhar um cenário aí das dificuldades da mídia tradicional. Na era petista, havia aquelas propostas de regulação da imprensa, alguns jornalistas defendem, falam que é uma regulação capitalista da imprensa, acabar com propriedade cruzada. Aí a mídia tradicional se defendia dizendo que isso era censura. O que você acha dessa questão de regular a imprensa? Em 2012, aconteceu um evento em Brasília chamado COFECOM. Foi um grande seminário para discutir regulação da mídia, né? E isso está consagrado no documento da COFECOM. Foi um projeto do Franklin Martins, eu não estou inventando nada, tem registro histórico disso. E havia, sim, a intenção deliberada de instituir mecanismos de controle da mídia. Tanto que o processo não passava só pela regulação econômica, propriedade cruzada, com o que eu concordo. Mas basta cumprir o Código das Telecomunicações, que você vai ver que está tudo isso lá. Há várias menções à criação de comitês em 3 níveis: estadual, municipal e federal. Conselhos com representantes da sociedade civil, que são normalmente sindicalistas, e que teriam a função de modular o noticiário, o conteúdo do noticiário. Eu não tenho dúvida disso. Então, assim, só que o PT ameaçou muito, porque também quem está no poder é sempre antidemocrático, é uma coisa inacreditável. O PT ameaçou, mas não fez. E o Bolsonaro está fazendo. Muito pior, porque ele vai na estrutura empresarial. Você pode ver assim, ele fez uma maldade outro dia. Isso pode até ser justificado do ponto de vista econométrico, da conveniência das empresas, mas ele não criou com essa intenção de facilitar a vida do cidadão, que foi a permissão para que a CVM divulgasse de graça no site os balanços das empresas. Né, que tem que fazer isso hoje através de publicação na imprensa. Isso, segundo o próprio Bolsonaro, foi para secar a fonte do jornal Valor Econômico. Por quê? Porque o valor pertence à Rede Globo. Então, o que ele quer é destruir um jornal, ele não quer melhorar a vida de ninguém, ele quer acabar com a imprensa. É o que ele está fazendo. Ou seja, eles colocam a questão econômica, mas no fundo tem uma, na sua opinião, tem uma intenção de censurar a mídia. Absoluta, não é na minha opinião, é na fala do próprio presidente, né? Ele odeia a imprensa, não faz segredo para ninguém. E nesse caso do Valor é aberrante assim, a atuação. Eu acho assim, que até um presidente da República tem que se guiar pela Constituição, que determina lá que um dos critérios para nortear o relacionamento do governo com a sociedade é a impessoalidade. Como é que pode um presidente da República agir para quebrar um veículo de comunicação? Para fazer algo especificamente maléfico para esse veículo de comunicação. Está tudo errado. É complicado. E se a gente puxa pesquisas de opinião, assim, a gente vê que a imprensa muitas vezes está lá embaixo. Em diversas pesquisas supera só o Congresso e partidos políticos, e as Forças Armadas lá em cima. Por que você acha que a sociedade avalia tão mal a imprensa brasileira em termos de credibilidade? E o que fazer para melhorar isso? Todo neofascista que chega ao governo começa atacando a imprensa. O Trump nos Estados Unidos faz a mesma coisa, o italiano lá faz a mesma coisa, o Salvini, né, Matteo Salvini. Enfim, é um processo global. Está acontecendo assim, a extrema-direita, onde ela assume o poder, a primeira coisa que ela faz é arrasar com os elementos da democracia que foram assim, a escada para que ela chegasse ao poder. Então nós temos um fenômeno de natureza global. E é preciso ficar muito atento a isso, porque senão a gente vai perder a liberdade de expressão e o direito de informar. E eu só queria dizer mais uma coisinha sobre isso. O direito de informar não é para o jornalista, é para quem consome a informação, é para o cidadão. Sim. O jornalista só tem o direito de manter o sigilo da fonte
e de falar sobre tudo que bem entender, como apregou a Constituição. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de serem informadas. Portanto, não é favor nenhum que faz para a gente, é um favor que faz para o cidadão. Agora, essa campanha global quer acabar com esses instrumentos. Por quê? Porque esses caras são antidemocráticos, eles são neofascistas e que eles querem colocar a imprensa como caudatária da vaidade e do egoísmo deles. Panunzio, ontem nós demos uma palestra para jovens estudantes de jornalismo, né, numa faculdade lá de Campinas. E assim, qual que é a perspectiva do jornalista agora? Você passou mais de 20 anos, 26 anos, né, na Bandeirantes. Você acha que agora não tem mais isso do jornalista ter uma carreira longa na mídia? O jornalista vai ter que ser empreendedor dele mesmo? Como é que vai ser? E como é que está a sua vida agora? Você está no Twitter? Como é que estão os seus projetos pessoais? Bom, o mercado mudou. Também tem uma mudança de paradigma aí. Na minha vida profissional é a quinta mudança de paradigma. As primeiras foram pautadas pela tecnologia. Essa também é uma decorrência da tecnologia, porque se criaram novos modelos de comunicação social. Agora, o que vai dar sustentabilidade econômica a isso ainda é um mistério. Por exemplo, eu quando optei por me afastar da minha vida num veículo de comunicação, não sabia ainda como é que ia ser essa história toda. E é muito difícil, porque o modelo econômico não está definido ainda, né? Você tem uma grande concentração da publicidade no mundo em 5 players, que são o Google, WhatsApp, Facebook, etc, etc. A publicidade inteira é vendida por aí. Tanto que esse modelo concentrador está acabando com as agências de publicidade, né? Essas grandes agências, elas contratam, entre aspas, as produtoras que fazem os conteúdos a pedido dos seus clientes, mas a veiculação é sempre nas redes. Eles forçaram uma redução drástica no preço da publicidade. Muitas vezes ele não é suficiente, quando o veículo recebe, sequer para pagar a produção, porque jornalismo é uma coisa muito cara. Só que não há democracia sem jornalismo. Vai ter que ser encontrado um modelo que dê sustentabilidade a essa questão. Por quê? Porque senão nós vamos ter que acabar com a democracia. Entendeu? Não há democracia sem imprensa. Assim como não há imprensa livre onde não tem democracia. Com relação à minha situação, eu estou fazendo um projeto, vou fazer um canal, vai ser uma televisão ao vivo na web, está sendo estruturado agora. Eu vou fazer o que eu sei fazer jornalismo. E eu soube fazer jornalismo ao longo dos últimos 38 anos, a despeito de todas as mudanças de paradigma tecnológico que aconteceram. Por quê? Porque muda o meio, muda a maneira de fazer, muda a técnica, mas o jornalismo em si é sempre a mesma coisa. E não é difícil entender que ele é tomar conhecimento dos fatos, selecionar, apurar, checar, codificar e publicar. Isso é jornalismo. Como é que isso vai ser feito? É a questão. Antes era feito por broadcasters gigantes, as redes de televisão, as empresas de comunicação social. Hoje ele é feito por gente como nós aqui, né? Gente que tem aqui um microfone, uma pequena câmera, essa coisa toda, que vai atrás. Agora, eu não acho que a função de buscar a publicidade é uma função atinente ao trabalho do jornalista, sabe? Mas infelizmente parece que é um imperativo desse tempo novo, sabe? Eu não gostaria de fazer isso, eu vou ter uma pessoa que vai fazer isso por mim, até porque eu não quero me deixar contaminar por uma negociação comercial que pode ser deletéria para o conteúdo do que eu vou produzir. Muito bom. Quer fazer uma consideração final? Não, eu só queria dizer o seguinte, ainda respondendo essa pergunta, para os jovens que estão chegando ao mercado agora. Importante. Eu fui muito feliz como jornalista, sabe? Assim, a vida inteira, eu acho importante ser jornalista, não acho importante eu ser jornalista. Eu acho importante o trabalho da imprensa, ao contrário dessa gritaria geral aí. O jornalismo é um dos pilares das instâncias de afirmação da cidadania. E ele não tem substituto. Ele não vai ser substituído nunca. Pode vir a mudança tecnológica que quiser, fazer internet de plasma, transmissão holográfica, não interessa. Sempre vai ter que ter alguém para descobrir as coisas que não querem que se descubram, para tratar essa informação, para apurar, para saber o que tem de veracidade nela e para divulgar, né? Só que não há mais a perspectiva de construção de uma carreira como havia quando eu comecei a minha carreira, que foi uma carreira muito bem sucedida. Mas não desanimem, porque o trabalho de jornalista é o trabalho de apurar, codificar, checar e publicar, entendeu? Isso não mudou, nem vai mudar com o passar do tempo.
Portanto, eu não acredito na nossa eliminação, na nossa extinção, a despeito dessa pressão fascista que existe aí, de todos esses nazistas que querem apedrejar um jornalista e tudo mais. Então, persistam, vão ter uma vida duríssima, muito mais dura do que eu tive, mas vai continuar valendo a pena, porque a gente assim constrói uma parte muito importante do que vem a ser assim, a saúde das instituições da democracia, né? E delas a gente não pode descuidar, porque a democracia é assim, a mãe da liberdade de expressão. E a liberdade de expressão para o jornalista é como o ar. Sem ela a gente não vive. Sem liberdade para tratar os temas que a gente bem entender, não existe. Para dar a opinião que a gente tiver, ainda que ela seja equivocada, ou para fazer uma análise. Então, persistam, vai dar tudo certo, mas vai ser muito mais difícil. Como é que tá? Você está no Twitter, você tá brigando aí com a turma do Bolsonaro, né, na internet? Como é que tá essa situação? Eu brigo bastante com eles, assim. Eu tenho às vezes as coisas que eu vejo me dão um enjoo de estômago, assim, sabe? Dá vontade de vomitar mesmo, porque estão querendo transformar o país assim numa pátria acéfala. É gente muito mal intencionada, de caráter duvidoso, e eu acho que resistir a isso é uma obrigação, entendeu? Inclusive do jornalismo. Só para lembrar, porque às vezes me chamam de militante aí nas redes sociais, não é militância política, é uma militância a favor da manutenção da liberdade de expressão. É um dever do jornalista. O código de ética da gente estabelece lá, não sei se no artigo 14, eu não sei, eu confundo os dois, que combater o arbítrio é dever do jornalista. Então é o que eu estou fazendo agora, enchendo o saco desses caras que querem acabar com o nosso espaço. É muito importante frisar isso, que as pessoas confundem defesa de liberdades com ser comunista, em muitos casos. Não, até porque hoje em dia assim, o mundo é maniqueísta, né? Os caras acham que quem não está ao lado deles é inimigo deles. Então. Eles porque não sabem receber a crítica. Mas, enfim, deixa eles para lá, vão aborrecer bastante, porque o nosso papel é assim, é ser, como diria o Raul Seixas, a mosca que pousou na sopa dos poderosos. É isso. Exatamente. Então, seguimos aí o nosso trabalho, siga lá o Twitter do Panúzio, o blog do Panúzio, cheio de polêmicas ali. Acompanhe nossas redes sociais aqui do Independente também nas redes sociais. Convidamos também a financiar esse projeto, porque, como disse o Panúzio, a gente tem que encontrar formas aí de conseguir construir esse jornalismo livre no país. Então, obrigado, Panúzio. Obrigado, Rafa. Valeu aí pela conversa, nota 10. André, obrigado também pelas perguntas. Boa sorte na luta de vocês aí, que não é pequena, né, Rafa? Teremos. Então, valeu, meus amigos. Vocês também acompanhem nossos canais.